Fala, rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade à nossa gravação aí da série CTB comentada, tá bom? Na última aula aí a gente falou um pouco aí da introdução do CTB, aquilo que o CTB ele traz para a gente aí das normas e resoluções, né? Do CONTRAN, CONTRANDIF. Vamos dar uma repaginada aqui, eu vou trazer para vocês aqui o slide que a gente já estava falando na aula passada e vamos dar continuidade no nosso assunto, né? Aproveitando, quero desejar para você um feliz 2025. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo aí, mas agora é dia 2 de janeiro de 2025. Quero desejar para você que está estudando um ótimo estudo nesse ano, que aquelas metas que você estipulou aí, que você consiga alcançar, tá bom? Você chegue no final de 2025 aí com a sensação de dever cumprido e sonho realizado, tá bom? E para isso eu estou aqui para ajudar você. Estou aqui para estudar junto com você. Estou aqui para aprender junto com você, para ensinar aquilo que porventura eu já tenho aprendido e estou aqui para repassar, né, o conhecimento, beleza? Se você tiver alguma dúvida, comente aqui no vídeo, vá lá nos comentários lá, deixa sua dúvida aí, tá bom? Que a gente vai dar um jeito de responder assim que possível e vamos lá pro vídeo, né? Vamos lá pro vídeo que a gente não pode perder tempo, tá bom? Na aula passada a gente estava estudando aí, começou a estudar a introdução do que o CTB ele diz, né? A gente viu aí que o CTB ele tem 341 artigos, 22 capítulos, 2 anexos, né? É uma lei que ela é um pouquinho extensa, tem bastante artigos, tem bastante coisa para a gente estudar, tá bom? Como eu já disse, é a Lei 9.503 de 1997, beleza? E vamos indo lá. Aqui a gente deu a introdução daquilo que cada artigo, cada capítulo do CTB ele vai falar, né? A gente viu a definição de trânsito, viu o que vem a ser o trânsito brasileiro, o que vem a ser o trânsito aí que o CTB ele estipula, viu o que são, nós vimos aí o que são vias terrestres, urbanas e rurais, né? Nós vimos aí que as praias abertas e as vias internas de condomínio também fazem parte desse sistema de trânsito. Nós vimos também que os estacionamentos de estabelecimentos privados também fazem parte do sistema. Nós vimos as disposições desse código, que as disposições do Código de Trânsito Brasileiro da Lei 9.505 são aplicáveis a qualquer veículo e a qualquer condutor e aos proprietários, né? Nós vimos aí também a introdução do Sistema Nacional de Trânsito, o que compõe o Sistema Nacional de Trânsito, quais são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, qual a competência de cada um deles, a esfera de atuação de cada um deles, beleza? Vimos sobre o CONTRAN, sobre o CETRAN, sobre o CONTRANDIF, vimos aí sobre os órgãos executivos rodoviários da União, dos estados, vimos aí sobre os órgãos e entidades executivos rodoviários, né? Vimos aí sobre a Polícia Rodoviária Federal, sobre as polícias militares dos estados, sobre as JARES, as Juntas Administrativas de Recursos, né, de Infrações. Nós vimos aí aonde que é a esfera de atuação de cada um desses órgãos, beleza? Eu deixei essa tabelinha aí também no vídeo anterior. A competência do CONTRAN, né? Deixei também esse esqueminha aí para poder a gente conseguir um estudo melhor, né? Ver como é que funciona realmente a estrutura do CONTRAN aí e a sua composição. Vimos aí também, né? Algumas deliberações aí gerais sobre as propostas de norma regulamentar que o cidadão ele pode contribuir, né, na elaboração de normas aí com o CONTRAN. A gente vimos aí sobre o CETRAN e o CONTRANDIF. E agora, nessa aula, a gente vai estudar sobre normas gerais de circulação e conduta, beleza? Está lá previsto no capítulo 3 do CTB, da Lei 9.503, tá bom? E ela começa pelo artigo 26. Então a gente vai começar o nosso estudo aqui nessa aula do artigo 26, a gente viu até o artigo 25 na aula passada. Inclusive, se você não viu a aula passada, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então você acessa aí o link, você vai ver a aula completa. É uma aula de cerca de 30 minutos e que você vai ver esses assuntos que eu já falei até aqui de uma forma mais aprofundada, né? De uma forma mais detalhada
E se você tiver com dúvida sobre algum outro tipo de assunto focado na aula passada, você pode deixar nos comentários da aula passada lá também, que a gente vai tentar aí da melhor forma possível esclarecer. Tá bom? Então vamos lá, me acompanha aqui. No artigo 26, a gente vai ver aí em relação aos usuários da via. Então, aqui no artigo 26, ele já começa dizendo que os usuários das vias terrestres, eles devem, no inciso 1, ele diz, abster-se de todo ato que possa contribuir, constituir, né, perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas, de animais, ou ainda causar danos à propriedade pública ou privada. Então, o que ele está querendo dizer? Que o condutor do veículo dele, ele tem que tomar os cuidados necessários para evitar riscos e perigos àqueles que estão transitando pela via, que estão utilizando as vias terrestres, beleza? E é o caso da primeira foto que eu já deixei aí no slide, que é o caso do camarada que ele parou ali sobre a ciclovia. Então, esse cara que parou, imobilizou o veículo dele sobre a ciclovia, ele criou um risco ali à circulação viária. Por que ele criou um risco? Porque a partir do momento que ele parou o veículo dele sobre a ciclofaixa, ele está obrigando o ciclista a se deslocar da ciclofaixa, né? Ele está obrigando o ciclista a se deslocar da ciclofaixa para a via, para ali para a faixa de circulação, o que pode ocasionar um sinistro de trânsito, né? Por exemplo, se o condutor do veículo que está ali na faixa de rolamento, se ele não se atenta ao ciclista, ele acha que por ter uma ciclovia ali, ele não precisa se atentar com os ciclistas, a partir do momento que o ciclista ele se desvia desse veículo, o outro condutor ele pode vir a colidir com esse ciclista, causando um sinistro de trânsito, podendo vir causar lesões graves, podendo vir ocasionar ali até mesmo o óbito desse ciclista, né? Então, por isso que o artigo 26, ele diz que os condutores eles devem se abster desse tipo de situação, para que não seja provocado sinistro de trânsito e, consequentemente, aí, danos tanto à vida quanto ao patrimônio, né? Dos demais usuários ali que circulam sobre a via. Beleza? Vamos falar aqui também sobre aquele camarada que é muito comum isso daí, tá, gente? Que eu vou falar agora. O cara que ele participa de um sinistro de trânsito, seja como o causador do sinistro, ou seja como aquele que sofreu o sinistro de trânsito, e ele imobiliza o veículo dele sobre a faixa de rolamento. Ao invés de remover o veículo dele da faixa de rolamento para que o trânsito ele flua da melhor forma possível e da forma mais segura possível, ele vai lá, imobiliza o veículo dele, desce e começa ali a querer resolver o problema dele, né, no meio do trânsito. Então ele causa ali um cenário de caos, né? Porque os veículos eles começam a diminuir, começa todo mundo a buzinar, aí começa aquele xingamento, né? E tal. E aí você vê que aquilo ali, aquele transtorno causado por uma simples colisão, digamos assim, que só tem danos ao patrimônio, ela se transforma num pandemônio no trânsito. Então esse cidadão, ele também deixou de observar o artigo 26, porque ele imobilizou o veículo dele em cima da faixa de rolamento ali, por conta de um sinistro de trânsito, e ele pode sim vir a causar outro sinistro de trânsito. Porque você imagine, numa rodovia, eu que trabalho na rodovia, a gente pega isso daí diuturnamente, quase que de forma corriqueira. O indivíduo ele sofre o sinistro de trânsito e imobiliza o veículo dele na primeira faixa de rolamento, lá na rodovia. Numa rodovia de trânsito de 120 km por hora, suponhamos. Que é raro no Brasil, mas em alguns locais tem. Aqui em São Paulo tem rodovias que podem circular a 120 km por hora, que é a velocidade regulamentada. Aí o indivíduo vai lá, ele para o veículo dele numa faixa de 120 km por hora. Você imagine o risco que essa imobilização desse veículo pode causar à segurança viária. Imagine que um condutor que está vindo logo atrás, ele não está muito atento ao trânsito ali, e ele se depara com essa situação desse veículo parado sobre a faixa. A chance de causar um sinistro de trânsito de proporção muito maior, quase que triplica, né? Porque você imagina uma colisão a 120 km por hora na traseira de um veículo que está imobilizado. A gente sabe que a chance de causar óbitos aí é quase que de 100%, né? Aqui no inciso 2, ele vai falar sobre a abster-se de obstruir o trânsito, de tornar o perigoso, atirando ou depositando ou abandonando na via,
objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. Aí a gente vê o caso de caminhões, daqueles caçamba, ou de veículos que transportam aí materiais diversos, que transitam depositando sobre a via dejetos ou objetos ou qualquer tipo de substância, né, que possa causar um risco aí à segurança viária. Por exemplo, essa foto que eu trouxe aqui, dessa matéria de jornal, a gente vê um caminhão que está transitando, derramando óleo diesel sobre a via. Você imagina o perigo que isso daqui não pode ocasionar ao trânsito de veículos que estão circulando ali, né? Imagine se alguém joga uma bituca de cigarro ali, naquele momento, né? A chance daquele combustível ele pegar fogo ali e causar um sinistro de trânsito de grandes proporções é gigante. Então, esse veículo também deixou de observar o que prega o artigo 26. Beleza? Vamos avançar aí, para a gente não tomar muito tempo. No artigo 27 diz assim: antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar no seu local de destino. Então, antes de sair de casa, o cara tem que observar se o veículo dele tem condições de circular sobre a via, se o veículo dele tem combustível suficiente para ele chegar onde ele quer chegar. Não é simplesmente pegar o veículo e se deslocar, né? Como a gente vê a maioria das pessoas fazendo. Sai de casa, não verifica se tem água no radiador, não verifica se tem óleo suficiente para ele se deslocar com o veículo em segurança, não verifica se os pneus estão em boas condições, não verifica se as lâmpadas estão funcionando corretamente, né? Não verifica se tem água no limpador de para-brisa, que é um equipamento obrigatório, entendeu? Que muita gente não sabe. Então, esse tipo de coisa é previsto aqui no artigo 27, né? Antes de sair de casa, o condutor ele deve se atentar a todas essas variáveis aí que podem vir a influenciar o deslocamento dele para onde ele quer ir, né? No 28, a gente vai ver aí que o condutor, a todo momento, ele deve ter o domínio do seu veículo. Então, a todo momento, ele tem que conduzir o veículo dele de forma que ele possa dominar de forma concreta, de forma segura. Ele deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Então, o camarada que ele dirige falando no telefone, ele está se enquadrando nesse artigo 28? Obviamente que ele não está se atentando à segurança do trânsito, ele não está tendo um controle total do veículo dele. O cara que dirige ali conversando com o pessoal que está dentro do carro ali e além de conversar, ele fica virando a cabeça toda hora para olhar para a pessoa que está do lado. Ele dirige ali manuseando equipamentos dentro do veículo. A mulher, né, que dirige aí se maquiando, que isso aí é corriqueiro, você vê nas grandes cidades. No trânsito ali, a mulher tá passando batom, tá passando algum tipo de maquiagem ali no rosto e ela não tá com total controle sobre o veículo. Não tá se atentando às regras de circulação. Não tá se atentando ali à segurança do trânsito. Então, o artigo 28 diz exatamente isso daí, que o condutor ele deve ter o total domínio do veículo e dirigir com atenção, para que seja evitado sinistro de trânsito, beleza? No 29, ele diz assim: o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, beleza? No inciso 1 diz assim: a circulação faciar pelo lado direito da via. O Brasil é um país colonizado por portugueses. Então, a nossa norma de trânsito, ela vai obedecer a regras, digamos que portuguesas, né? Vamos dizer assim. Diferentemente do que acontece em vários países que foram colonizados por ingleses, que a gente vê a famosa mão inglesa, não é? Tem países africanos, inclusive, que foram colonizados por ingleses, que a gente vai ver que a mão lá do país se faz pelo lado esquerdo. Então, até o veículo ele é adaptado para esse tipo de realidade, né? Você vê o volante do lado esquerdo, como é o caso do Japão e de outros países, já diferente do que acontece aqui no Brasil. No Brasil, nosso lado de circulação é pelo lado direito, tanto que o volante também é adaptado para esse tipo de realidade, né? A gente tem o costume desse tipo de realidade.
A circulação é feita sempre pelo lado direito da via, beleza? O condutor deverá guardar a distância lateral e a distância frontal dos demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. E aqui tem uma situação que é bastante corriqueira no trânsito, principalmente brasileiro aqui, de São Paulo, que é a minha realidade, das grandes cidades, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que é onde tem aquele trânsito frenético, né? Que o pessoal ele sai de casa atrasado e quer chegar no trabalho no horário correto, né? Quer chegar no seu destino no horário que tem que chegar. Mas para isso ele não faz uma programação. Então ele quer dirigir igual um maluco, ele não respeita as normas, ele quer dirigir colado no fundo do outro carro. E é aí que causa o sinistro de trânsito. Por exemplo, se o condutor ele não se atenta à distância do seu veículo para o veículo que está imediatamente na sua frente, num cenário de uma frenada, de uma frenagem ali brusca do veículo da frente, é quase que óbvio que esse veículo ele vai se colidir na traseira desse outro veículo, né? Vai acontecer ali o famoso engavetamento, pode vir a acontecer ali o famoso engavetamento, que é quando os veículos ali eles colidem na traseira de outros veículos, né? Vários veículos. Então é isso que a gente vê muitas vezes. O condutor que não respeita essa distância e quando acontece uma emergência, ele não tem tempo de frenar o veículo dele. Ele não tem tempo de fazer uma manobra evasiva, uma manobra ali que ele consiga sair dessa situação de risco e não causar o sinistro de trânsito, né? Geralmente é isso que a gente vê. Mesmo do mesmo princípio, a gente vê aí os motoboys que trafegam nos corredores, né, não guardam a distância lateral dos veículos e, consequentemente, acabam ocasionando, por vezes, aí, sinistros de trânsito fatais por conta dessa não observância à regra do trânsito, né? Além disso, também se deve guardar a distância do bordo da pista, que é o que, às vezes, as pessoas não sabem. Por que deve se guardar a distância do bordo da pista? Porque, por vezes, pode acontecer de ter um veículo ali no acostamento que esteja ali numa situação de emergência e você não guarda a distância do bordo da pista e pode vir a causar uma colisão com esse veículo, pode vir causar um sinistro de trânsito com esse veículo. E até mesmo o pedestre, como a gente pode ver na imagem, aqui, ó, você está vendo que o pedestre ele está ali no acostamento, se deslocando, e às vezes o veículo, ele não guardando a distância do bordo da pista, ele pode vir a atingir esse pedestre, causando o óbito desse pedestre aí, né? Por isso que é tão importante a distância também do bordo da pista, né? Quando os veículos transitarem por fluxos que se cruzarem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Então aqui a gente vê as regras de preferência de passagem. Quem é que tem preferência? Na rodovia é o cara que está circulando pela rodovia. Então sempre o cara que está circulando pela rodovia ele vai ter preferência sobre aqueles que porventura venham a adentrar na rodovia, né? O cara que está na rotatória, quem é que tem preferência ali da rotatória? É o cara que está entrando na rotatória ou o cara que já está na rotatória? Então sempre terá preferência aquele que já estiver circulando na rotatória. O cara está circulando na rotatória, quem vai adentrar tem que aguardar esse veículo que já está na rotatória concluir a manobra dele ali, né? Passar por esse acesso, para então esse veículo ele adentrar na rotatória. E no local que não tiver sinalização do cruzamento, quem é que tem a preferência? Aí quem tem a preferência é o mais esperto, né? Não, claro que não, né? O Código de Trânsito ele diz que quem tem a preferência nesses casos é o indivíduo que vem pela direita. Então o indivíduo ele está com o veículo dele se aproximando de um cruzamento. E aí não tem placa de pare, não tem semáforo, não tem ali um agente de trânsito regulamentando o tráfego de veículos. Quem terá preferência? Terá preferência o veículo que estiver vindo pela direita, imediatamente à direita, desse condutor, desse veículo. Parou ali no cruzamento, né? Olhou, observou, tá vindo um veículo à direita, esse veículo que vem à direita tem a preferência. Parou ali, tá vindo um veículo à esquerda, então eu tenho a preferência, porque eu tô à direita. Obviamente que no Brasil isso aí não é uma máxima que funciona, né? Aqui é a lei do mais esperto, né? Então,
a gente tem que ter cuidado a se aproximar de cruzamentos não sinalizados. Por mais que a legislação ela diga que nesse caso a gente tem a preferência, a gente tem que, tomar um certo cuidado aí para não causar um sinistro de trânsito. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinadas ao deslocamento de veículos mais lentos de menor porte. Isso acontece no nosso trânsito? A gente sabe que não, né? Porque o pessoal não sabe como é que funciona a legislação, não lê lá, ninguém faz autoescola, né? Vai lá na autoescola só bater o dedo lá e não faz as aulas, não presta atenção. E isso daqui a gente vê acontecendo na maior parte dos locais onde a gente vai, que é o que está na foto aqui. A gente sabe que os veículos lentos e de maior porte, eles têm que ficar na faixa da direita para garantir que a fluidez viária seja a melhor possível. Mas isso não é a realidade, né? Mas aqui no nosso CTB está previsto que veículos de maior porte, veículos lentos, devem circular sempre pela direita. Até você que tem seu carro aí 1.0, por exemplo, eu tenho um Uno 1.0. Meu Uno 1.0 na rodovia, dependendo, não anda, né? Numa subida. Aí eu vou ficar com meu Uno 1.0 ali na faixa da esquerda travando o trânsito? Não, né? Pelo CTB eu tenho que manter o meu veículo lento na faixa da direita também, nas faixas mais à direita, garantindo a fluidez viária. Né? Então não é só os caminhões e veículos de grande porte, são os veículos lentos também, independente do tamanho. Entendeu? Vamos lá. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então, o trânsito sobre as calçadas só para entrar em casa, sair de casa, entrar no seu imóvel ali, sair, entrar num comércio, entrar em algum local. Fora disso daí, está fora do que o CTB ele prega. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. E aí chama atenção, prioridade de passagem não é preferência, beleza? Prioridade é uma coisa, preferência é outra. O que é prioridade? Prioridade é a presunção de que esses veículos eles devem circular de forma precedida, né? Vamos dizer assim, dos demais veículos que circulam sobre a via. Então, no geral, os demais veículos que circulam devem oferecer uma passagem para que esses veículos eles circulem de forma mais fluida, né? Não atrapalhando a circulação desses veículos, principalmente em cruzamentos, em rodovias. Esses veículos eles têm a prioridade de passagem, né? Então, é basicamente isso daí que o inciso ele diz aqui, né? Avançando aqui, a gente vai falar aqui um pouco também sobre os veículos de socorro, de resgate, salvamento, de polícia, né? E diz aqui no inciso 7, os veículos destinados a socorro, incêndio, salvamento de polícias de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública, observando as seguintes disposições. Então a gente vê que os veículos de polícia, os de bombeiro, as ambulâncias, os veículos aí que fazem socorro e salvamento, eles têm aí, além de prioridade no trânsito, além da prioridade sobre os demais veículos que circulam sobre a via, eles podem parar onde eles quiserem, né? Eles podem circular da forma que for mais conveniente ao atendimento, estacionar, né? E parar, né? Então eles podem, além da prioridade do trânsito, circular, estacionar e parar em locais que os outros veículos não podem, beleza? Mas aí, quando que isso vai acontecer? Sempre? Não, né? Obviamente. A gente vai ver um pouquinho aqui mais à frente. E aí a gente vai ver aqui, ó, quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação estiverem ligados. Então, quando ele estiver com o highlight ligado, quando estiver ali com os sinais sonoros ligados, que é no caso que a gente chama de sirene, tiver tudo ligado, isso aí vai se aplicar, beleza?
Aí diz aqui também que todos os condutores deverão deixar livre a passagem da faixa da esquerda, indo para a direita da via, se necessário. Então tá vindo uma ambulância, tá vindo um carro de polícia com a sirene ligada, highlight ligado, os demais veículos devem se manter à direita e deixar a faixa da esquerda ali livre para circulação. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro, onde que eles devem aguardar? No meio da pista? Não, né? Tem que ir para ali para a calçada, esperar esse veículo passar e só depois fazer ali o que o pedestre ele quer fazer, né? Atravessar a rua, sei lá, continuar a sua circulação ali, respeitando, logicamente, os veículos que estão nessas situações, né? Os dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência. Então, esse alarme sonoro, essa luz intermitente, somente será acionada, de acordo com o CTB, no momento da efetiva prestação de serviço público. Então, não é para ligar a sirene lá para ir comprar sorvete, né? Como a gente viu aí. Não é para ligar o highlight, não é para ligar a sirene, se não for nesses casos específicos de prestação de serviço de utilidade pública, de serviço de urgência e de emergência, né? Aí D, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida. Então, o veículo, mesmo estando prestando esse apoio, ele deve reduzir a velocidade ao cruzar uma via ali. Ele deve reduzir a sua velocidade e prestar atenção no tráfego, né? Tem que prestar atenção, para não vir a ocasionar também um acidente de trânsito. As prerrogativas de livre circulação paradas serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e de iluminação intermitente, como a gente já disse lá no ar. E o F, que a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Então, para o cara estacionar lá a viatura, estacionar a ambulância em um local que não é regulamentar, em cima de uma calçada ou de algo do tipo, tem que estar com o highlight lá, a luz lá, o estrobo ligado, para identificar que aquele veículo ali é um veículo oficial, é um veículo de Estado, né? E por isso ele goza dessa prerrogativa. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada, estacionamento no local de prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados. Então, esses veículos, diferentemente dos veículos de urgência e emergência, eles vão gozar apenas de livre parada e estacionamento no local da efetiva prestação de serviço. Não gozam de livre circulação, né? E não gozam de prioridade sobre os demais veículos. Apenas parada e estacionamento. Desde que devidamente sinalizados, beleza? Não adianta também o cara parar ali e não ter nenhuma sinalização, ser um veículo de prestação de serviço, mas não está sinalizado, né? Tem que estar sinalizado. Aí a gente vai aqui para uma parte que fala sobre ultrapassagem, né? Essa parte aqui é uma parte mais específica. Vou gravar outro vídeo falando apenas sobre essa parte, beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Nos acompanha aí, curta a nossa página, siga aí, se inscreva aí no nosso canal, beleza? Deixe sua sugestão aqui abaixo do vídeo, aquilo que você quer que seja falado ou a sua dúvida, né? Que a gente vai responder aí na medida do possível, beleza? Valeu, forte abraço.